Boa tarde. Bem-vindos a mais uma sabatina Folha UOL. Em nome do SESC e da Folha de São Paulo, agradeço a presença de Ariane Minuchin, uma das grandes diretoras do Teatro Mundial, que está aqui para conversar conosco. A Ariane está apresentando aqui neste espaço em que a gente está, que a gente vai ouvi-la, o espetáculo Os Náufragos da Louca Esperança, que é um espetáculo maravilhoso. A gente pode ver alguns elementos do cenário aqui. A Ariane está de partida de São Paulo, é a sua segunda vez aqui. A companhia segue agora para Rio de Janeiro e depois para Porto Alegre. Então, acredito que nesse fim de semana vai ser a última sessão de Os Náufragos da Louca Esperança. Eu gostaria de lembrar que o público pode encaminhar questões para a Ariane através desses papéis que estão aí na plateia, que vão ser encaminhados aqui para o palco para a gente fazer as perguntas a ela. Também pelo Twitter, os internautas poderão enviar perguntas através da hashtag #SabatinaFolhaUOL. A Ariane é fundadora do Théâtre du Soleil em 1964. Desde então, ela tem realizado um trabalho com artistas de diferentes origens étnicas e uma companhia verdadeiramente multicultural, não apenas na composição do elenco, mas também na matriz do teatro que realiza, que é um teatro muito baseado na dramaturgia e no trabalho de atores orientais. Eu gostaria de começar perguntando a Ariane. Estaremos aqui com o Danilo Santos de Miranda, que é diretor regional do SESC São Paulo, Lucas Neves, editor assistente da Ilustrada, e Gabriela Melão, que é repórter de teatro da Ilustrada também. Muito obrigado a presença. Gostaria de perguntar a Ariane, sobre esse espetáculo está sendo filmado nesse momento na França. Está sendo feito um filme e esse filme está sendo feito através de uma nova forma de mecenato, em que os espectadores podem comprar um DVD e se tornarem mecenas, né, ajudarem a financiar o filme. Eu gostaria de perguntar para a senhora como está a filmagem, qual a expectativa para esse filme e como será, como se dá esse mecenato através do DVD. Como é que essa experiência de financiamento do teatro, que é um problema que acredito que seja mundial para todas as companhias, como é que está sendo essa experiência com o Théâtre du Soleil? Bom, il faut que j'ai besoin du micro pour vous parler, non? Não. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo assim? Tá bom? Ótimo. Sim. Vocês têm razão. Nós estamos fazendo esse filme dos Náufragos da Louca Esperança, fazendo um verdadeiro filme. No fundo, nós recebemos alguns recursos para fazer da Arte, a cadeia de televisão francesa, e de uma outra rede de televisão também. E também de um amigo produtor, que até agora tem produzido todos os nossos filmes, é o François Duplat. E estavam previstas 9 semanas de filmagem. E quando eu percebi que o filme estava levando mais tempo, nem que fosse só por causa do grande número... Desculpe, um segundo. Vou tirar isso. Eu percebi que eu estava levando muito mais tempo, nem que fosse só pelo grande número de protagonistas que estavam em cena ao mesmo tempo. No Caravansérail, que nós fizemos aqui, nós fizemos um filme também do Caravansérail. Era um espetáculo muito mais longo, porque era em 2 partes, mas, entretanto, nós tínhamos feito em 9 ou 10 semanas. Mas isso porque o número de atores total era o mesmo, mas cada cena era mais concentrada. Então, na Louca Esperança, se alguns de vocês já viram, eles estão lá o tempo
o tempo todo. Quase todos os personagens e atores estão lá o tempo todo e são importantes o tempo todo, porque todos eles estão vivendo a mesma epopeia, a epopeia geral e a epopeia particular. Então eu falei, o filme vai ficar muito cortado, mas o que eu pensei ficou aquém da verdade. Então, depois de algumas semanas de filmagem, nós percebemos que seria preciso ainda mais 5 ou 6 semanas a mais. Então, nesse momento, o produtor me disse, eu não posso ir mais longe que isso. E eu não sou, e como eu não gosto de arruinar os produtores, eu acho que não seria um bom serviço a ser prestado ao cinema, esse de arruinar produtores. Então, eu decidi encontrar outros recursos, ir buscar outros recursos. E tive a ideia, então, dessa subscrição, desse tipo de mecenato. Então, os que comprarem esse DVD, que vai ser um belo DVD com muitos suplementos, muitos segredos que estão contidos ali também, eles vão ajudar-nos a fazer o filme. Então, nós pensamos em fazer essa subscrição, que por enquanto ainda é modesta, mas não é desprezível o que estamos conseguindo, porque graças a isso, nós já pudemos pagar uma semana a mais de filmagem, o que é muito, é enorme. São muitos euros, isso representa muitos euros. Então, nós já tivemos pagas uma semana suplementar graças à venda desses DVDs, que está continuando na França, e eu confesso, nós não tivemos o reflexo ou a força mediática, talvez, de tentar fazer com que isso se expandisse fora da França, fora da Europa. Aqui, por exemplo, nós não anunciamos esse procedimento. Mas, de qualquer forma, já ganhamos uma semana com essas vendas. Ainda faltam 5 semanas e nós estamos empenhados em encontrar esse financiamento para mais 5 semanas para terminar o filme com todo o cuidado, e eu diria até uma palavra que eu costumo usar, cinematografismo, eu diria, com esse tempo. Obrigado pela pergunta. Do teatro na França, como tem sido resolvido? Aqui no Brasil, as companhias estão com grande dificuldade, estão encenando monólogos. Uma companhia grande como a da senhora dificilmente consegue financiar seus espetáculos. Não, mas, bom, même se ainda que na França a gente reclame muito, eu acho que com muita razão, porque nós queremos continuar com a nossa exceção francesa, ou seja, não posso negar que assim mesmo as pessoas de teatro, vou falar apenas do teatro, estão, comparando com outros países, mesmo países europeus, ainda são privilegiados. Existe o Ministério da Cultura, eles têm um orçamento da cultura, e mesmo assim, não vou falar de todos os grupos, porque existem também os teatros públicos, teatros nacionais, os teatros regionais, municipais, que são subvencionados. E, efetivamente, um grupo de teatro que se tornou, não vou dizer importante, não ter a pretensão de dizer importante, mas somos já grandes pelo nosso número, somos 75, e recebemos uma subvenção, mas que não é suficiente para a nossa atividade. E também para as atividades que nós tentamos ajudar, como o grupo afegão, o grupo do Camboja, que nós ajudamos. Então, isso não basta. Então, nós lutamos para obter sempre mais, mas isso não tem nada a ver, evidentemente, com as dificuldades que tem aqui os grupos, os jovens atores, ou mesmo os profissionais todos. Na França, seria desonesto dizer... E eu vou falar de uma parte, vamos dizer. Uma parte das pessoas de teatro podem viver do seu trabalho, uma parte. Do teatro apenas, sem ser obrigado a fazer televisão. Eles podem viver do teatro, mas não todos, longe disso. Então, há injustiças
E essa luta tem que continuar para que qualquer que seja o governo, que seja como ele é hoje, ou seja como aquele que nós estamos esperando, esperamos que a cultura seja considerada como uma causa nacional, como a educação. E nesse momento eu diria que a educação é muito mais atingida, para não dizer destruída pela política governamental, do que a cultura, curiosamente, como se nós defendêssemos talvez um pouco melhor, não sei. Mas não vou dizer que está tão melhor assim. Está indo com a tradução? Não, c'est bon, c'est bon. C'est parfait. Oui, oui. Je vous en prie. Uma pergunta sobre a forma de trabalho que a senhora desenvolveu e que a trupe do Soleil vem desenvolvendo desde o começo das atividades dos anos 60. Fala devagar, por favor. Fala pouco più devagar. Sobre a forma de trabalho do Soleil desde o começo nos anos 60, na década de 60. A senhora foi uma das precursoras da ideia do processo colaborativo, da criação coletiva, création collective. Je ne sais pas, si on peut dire. Não sei se podemos dizer que fomos precursores, porque nós nascemos, o Teatro do Soleil nasceu em 64 e mesmo assim já havia o Living Theatre, havia o Bread and Puppet, sobretudo havia o Bread and Puppet e sobretudo havia uma inspiração política, social para um trabalho coletivo. Maio de 68 ainda não tinha acontecido, mas já estava no ar. Eu não ousaria dizer que fomos precursores. Penso que talvez a nossa originalidade é mais a de ser continuadores, seguidores, e que tenhamos continuado durante tanto tempo assim. E isso sim, disso nós podemos nos orgulhar, de termos aguentado essa barra e não termos abandonado um modo de funcionamento, uma igualdade salarial para todos, ou seja, de termos mantido o nosso princípio do início, todos os nossos princípios, até mesmo reforçado esses princípios. Não diria que o Teatro do Soleil apareceu antes, essa ideia veio antes do Puppet, por exemplo, porque eles foram fundadores dessa abertura também. Eu queria perguntar um pouco como... porque por essa ideia da criação coletiva, do processo colaborativo, o diretor seria um organizador de ideias desenvolvidas pelo grupo, de improvisações, de cenas, contribuições trazidas pelos atores. Eu acho que uma pergunta que as pessoas se fazem nesse sistema de funcionamento, em que momento o diretor realmente entra para organizar, para aparar arestas, para... em que momento cessam as improvisações e o diretor tem que dar um sentido para aquilo? Bom, já de início, eu contei um dia de trabalho e é assim, desde o primeiro dia, uma vez que a proposta que eu faço para o grupo, a visão do espetáculo a ser feito, digamos que é uma peça, Shakespeare, digamos, mas mesmo que seja uma peça, enfim, que começa da mesma forma. Nós falamos aí de algo mais coletivo, como é o caso do Folespoir, os Efêmeros ou Caravansérail. Mas, enfim, eu faço uma proposição, coloco um tema. A trupe, o grupo todo aceita. E não apenas aceita o tema, mas se joga no tema com entusiasmo. E se eu não sentir que houver essa loucura, esse delírio que toma conta das pessoas, eu sei que a proposta, então, não é boa. É muito importante esse envolvimento. Os atores, eles são pessoas também educadas, gentis. Eles vão dizer, sim, muito bem, muito interessante. Mas aí eu já percebo que eu preciso refazer a proposta.
Est-ce que cela vous est déjà s'est passé déjà d'avoir changé la proposição? Graças a Deus já aconteceu uma ou duas vezes talvez, duas talvez. Eu senti que a cabeça das pessoas falava sim, mas o coração e o corpo não sabiam a resposta. Então, quando a gente faz uma proposta dentro dessa Assembleia Geral, eu preciso sentir rapidamente se dá aquela acelerada imediata no coração, as imagens nascem na cabeça e o desejo vem à tona. Então, portanto, uma vez que tenhamos colocado isso, a gente começa a trabalhar num certo dia, seja primavera ou inverno, às 8h30 da manhã. Toda a manhã até o início da tarde são os atores que preparam a proposta ou as propostas que eles querem me trazer. E quando eles fazem isso, eu intervenho. E isso seja porque a minha admiração e minha emoção entram em cena e eu digo, ah, sim, que formidável, magnífico. E aí, a gente para, a gente filma, a gente retrabalha esse tema, isso vai ser modificado um pouco ou muito, depende. Mas pode ser que eu diga, não, para tudo, não é por aí. É algum engano, é ilustrativo, é didático, mas então para por aí e a coisa não continua. Então, há uma improvisação e eu sinto esse envolvimento. E tem vezes em que eu intervenho praticamente durante o desenrolar das coisas. Então, a intervenção do diretor, você tem razão, existe esse papel do diretor. E é o que eu falava ontem no debate com o público. O papel do diretor é de fazer que o possível aconteça. E se der algo além do possível, e talvez até o incrível. Então, eu comparo isso. E é uma comparação bastante próxima. Tem um jogo que é feito em cima do gelo com... É um jogo canadense que eles empurram uma bola de ferro, é uma pastilha de ferro. E são duas equipes que vão com aquela... É um bastão que eles vão direcionando isso daí. Mas que parece um rodo que eles vão empurrando essa pastilha de ferro. E é isso, o diretor, ele vai levando, ele precisa tirar do caminho todos os obstáculos espaciais, os obstáculos temporais, culturais também, às vezes, os obstáculos da ignorância ou mesmo os obstáculos do saber. Ele precisa ter totalmente a imaginação livre, deixar que ela flua livre e em forma. Portanto, esse é um papel complicado, mas a expressão que você usou é justa. É um organizador, sim. É alguém que deve criar um organismo com muitos vínculos, com muitos nódulos de enriquecimento e que não pode sempre adotar o mesmo caminho. É exatamente isso. A senhora coloca vários atores para interpretarem o mesmo papel. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Não é exatamente. Maître... São eles, eu não coloco, são eles. Eles têm todos o direito de tentar de tudo. E é assim que começa tudo. Não existe uma distribuição, não existe o casting do elenco. A coisa começa e às vezes eu acho que sei, eu acho que é aquele ali que deve fazer, mas nem sempre é assim. Ninguém sabe quem vai fazer qual papel numa peça. E ainda mais num espetáculo de improvisação. Isso é ainda mais verdadeiro, mas todos têm o direito de experimentar todos os papéis. Papéis masculinos para as mulheres, papéis femininos para os homens. Não sou eu que distribuo, isso se faz, isso acontece sozinho. E pouco a pouco as coisas vão se evidenciando, que se impõem a todos, mesmo
quando sou eu nesse papel de dizer, bom, finalmente é essa pessoa que vai desempenhar esse papel. Então, aí eu exerço esse papel, mas todos acabam vendo isso e aceitando. Mas é um processo que às vezes pode ser mais ou menos cruel. Eu não sei se essa é a pergunta, eu interrompi, me desculpa. Quando entra o trabalho da dramaturgista, no caso que tem sido mais recentemente a Hélène Cixous, em que momento ela se junta ao grupo para ajudar a organizar também? Hélène Cixous, elle est toujours avec nous. Bom, o dramaturgo está sempre conosco, participando. Enfim, é o nosso autor. Essa dramaturga é tão positiva e tão preciosa pelo seu pensamento, pela sua cultura, que ela está sempre presente. E depois temos os espetáculos onde ela intervém, às vezes mais, às vezes menos. Por exemplo, com os efêmeros, a um certo momento, ela saiu de si mesma e disse, eu acho que o que está ocorrendo dessa forma, tal e tal, é exatamente o que precisamos. E toda a escritura feita em cima disso, ela vai só acrescentar. Nessa outra peça do Folle Espoir, o papel da dramaturga foi definido de uma forma muito rápida. Ela escreveu algumas partes, ela adaptou aquilo que estava em Júlio Verne e muita coisa que também não estava lá. É preciso que nós digamos que o filme que está sendo filmado tem muitas cenas que não estavam no livro. A primeira parte é justamente onde a gente quer dar chaves para os personagens que o Júlio Verne não fez. Então tem uma primeira cena com Mayerling, que não está no filme, mas é o personagem que inspirou Júlio Verne. Enfim, a Hélène Cixous já definiu que ela iria escrever essa parte. E, rapidamente, aquilo que estava ocorrendo ali na improvisação, em termos da equipe, foi o suficiente como material. E ela não teve necessidade ou vontade de escrever além disso. E eu também achei que estava bem. A simplicidade da época, aquilo que os atores chegaram, funcionou perfeitamente. Sou eu. Oui. Eu gostaria de perguntar à senhora, assim, em 2007, a senhora publicou um texto no seu blog, no Libération, um blog, uma curta experiência como blogueira, em que a senhora fez uma carta, um manifesto em favor da candidatura de Ségolène Royal contra Nicolas Sarkozy. E a senhora disse que não esperava impedir Sarkozy de rasgar a bela tapeçaria que era a cultura francesa. Estamos às vésperas de uma nova eleição na França. Domingo agora, o François Hollande, que é o ex-marido de Ségolène Royal, foi escolhido candidato. Como a senhora enxerga a França de Sarkozy e essas eleições que estão por vir? Enxerga? Qu'est-ce que dit? Como vous voyez? Mais moi, non, Vous le considérez? Bem, eu apoiei a Ségolène Royal em 2007 e continuo apoiando a Ségolène. Ela foi vencida, perdeu, e, enfim, foi uma grande pena, foi uma injustiça, mas, enfim, foi isso. A reação dela foi ótima, de uma muito política a reação que ela teve. E para ela, como ela não fez aos outros o que fizeram com ela, muito pelo contrário. Imediatamente ela se colocou ao lado de François Hollande, que não é mais o marido dela, e ela deu apoio a ele. E como é ele que tem chance de ganhar, é ele que precisa receber apoio. E, enfim, é preciso que a esquerda ganhe. Essa foi a posição. E, portanto, eu tenho esperança, muita esperança. Uma eleição nunca está ganha. Se as eleições na França fossem hoje, nós poderíamos dizer que Sarkozy perderia de lavada. Mas, infelizmente, não é hoje essa eleição. Nós temos uma direita na França
que se crê, que se imagina, não só que ela tenha o direito ao poder em termos de uma alternância normal e democrática, mas a nossa direita, ela se imagina que ela possui, ela detém, é proprietária do poder e que qualquer outro pretendente a esse poder, especialmente a esquerda, é um usurpador. É assim que a direita francesa vê as coisas. Então, haverá uma disputa e, obviamente, todos os recursos são permitidos nesse tipo de embate, mas eu tenho muita esperança. Também fazer uma pergunta com respeito a esse quadro atual, não apenas na França, nem no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós vivemos uma realidade nova, a questão árabe foi colocada, ainda ontem tivemos uma definição de uma situação na Líbia com a captura e o assassinato, enfim, a morte do líder Gaddafi. Isso conclui um momento na Líbia, mas isso representa algo que tem mais a ver também com todo o norte, o Maghreb, mais o Oriente Médio. A Ariane teve um papel, e o Teatro Soleil tem um papel importante nessa visão e articulação com o mundo oriental, já mostrado em alguns trabalhos. Há um trabalho importante do próprio Soleil no Afeganistão, em Cabul, aquele filme, inclusive, que retrata a sua intervenção, a sua ação lá. Temos outras manifestações dos chamados indignados na Europa, na Espanha, no Chile, e temos a invasão, a ocupação de Wall Street nos Estados Unidos. Há uma certa articulação de um movimento de rebeldia que renova um pouco as características de outros momentos que a própria peça que está em cartaz aqui demonstra um pouco do início do século XIX, da questão do socialismo, enfim. Há uma discussão importante hoje no mundo sendo retomada de outra maneira, inclusive aqui. Je n'ai pas compris la dernière phrase. De outra maneira, d'autre manière. Non, le mot d'avant. Discussion. Uma discussão que há atualmente. Oui, recommencer. C'est pas grave. Donc, il y a en ce moment une discussion, c'est ça. Dans le monde entier. D'accord. Sobre essa questão. Sim. A minha pergunta é: como você, Ariane, vê a ação da arte em geral e do teatro em particular, desse teatro comprometido, desse teatro do compromisso, enfim, político, etc., nesse momento, seja na França, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, onde for? Como você se coloca, você, o Soleil, e na tentativa, naturalmente, de refletir também sobre a colocação de cada um de nós nesse processo? Sim. Penso que é preciso, antes de tudo, é preciso não ser pretensioso. Mas, ao mesmo tempo, se fazemos teatro, ou ao menos se fazemos teatro como nós tentamos fazer no Teatro du Soleil, é porque nós temos mesmo uma crença no poder civilizatório da arte. Ontem, no debate, alguém me disse isso: eu vi o seu espetáculo, adorei o espetáculo. Aqui, sob essa tenda, você está dizendo que se pode mudar o mundo, que podemos mudar o mundo. Mas lá fora, o que acontece lá fora? E o que eu respondo sempre nesses casos, eu acredito que seja verdade, eu respondi: o que nós fazemos aqui é aqui, mas e você, quando você vai se levantar e andar com suas próprias pernas para ir lá fora, o que
que você viu aqui vai ter dado para você, talvez, um pouco mais de força, um pouco mais de coragem. Para alguns, talvez um pouco mais de consciência, um pouco mais de entusiasmo, um pouquinho mais de crença no seu sonho e sonho na humanidade. E são vocês que vão mudar o mundo lá fora. E lá fora também eu sou uma cidadã, como todos. E faço o que todo mundo faz, ou seja, eu vou votar, eu vou fazer uma manifestação, eu vou gritar, me manifestar. Às vezes eu vou me enganar também, gritando alguma coisa que depois eu vou perceber 2 ou 3 anos depois, como que era um engano, como já aconteceu 30 anos atrás. Não se deveria ter gritado a mesma coisa. Talvez eu devesse ter gritado outra coisa naquele momento. Então, eu penso, Danilo, que o que você está fazendo aqui, no Belenzinho, por exemplo, que você fez aqui, essa afirmação que você fez implantando o Belenzinho nesse pleno bairro desfavorecido, essa é uma afirmação cultural. Lá você tem uma bela piscina, um bom restaurante, você tem exposições, um teatro que vem da França para se apresentar aqui, e tudo isso está ao alcance daqueles que querem apenas subir esses 10 degraus para descobrir tudo isso. Eu não sei se isso vai transformar o mundo, mas o que eu sei é que isso pode transformar o mundo. Então, já que isso pode transformar o mundo, é preciso fazê-lo. Preciso fazer isso. E nós também, é a mesma coisa. Eu penso que quando as crianças, os jovens, adolescentes na França, e aqui também, todos os jovens brasileiros, brasileiras, que choram e que me dizem obrigado, eu penso comigo, eles vão sair daqui um pouco mais seguros dessa busca que fazemos todos, que quer dizer como podemos viver juntos, com menos pobreza, mais justiça, mais igualdade e mais educação. É isso. Podemos sempre dizer, pensar e nos olharmos, eu, você, com a sua barba branca e eu com o meu cabelo branco, e dizer, puxa vida, Rayane, nós não mudamos o mundo. É verdade, não mudamos o mundo, mas isso não impede que se justamente, e você estava falando do Gaddafi, e eu não tenho nada a ver com isso. Pode cortar o Gaddafi em pedacinhos, eu não estou nem aí. Mas por quê? Isso é por ele. Porque eu não estou nem aí quanto aos rebeldes líbios. Eu acho que é uma pena que eles não tenham pego Gaddafi para julgá-lo. Eu acho que esse é um mau começo para a democracia da Líbia. Mesmo que eu não ligue para o Gaddafi, que fosse cozido em pedaços, eu não derramaria uma lágrima. Mas a revolução da Líbia deveria ter podido controlar esse entusiasmo massacrante e ter preso o Gaddafi e julgá-lo, deveriam ter podido julgá-lo diante das pessoas que ele torturou durante tanto tempo, diante do mundo, para aterrorizar outros tiranos. Estamos vendo que, depois de algum tempo, os tiranos estão caindo. Já foram alguns, mas é muito complexo tudo isso. Eu acho que essa primavera árabe é muito complexa, porque nós não gostaríamos que fossem outros demônios que tomassem o poder, mas mesmo assim estamos contentes com a primavera árabe. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se pudéssemos transformar o mundo. Eu digo isso porque nas nações onde há teatro, onde há exposições, onde há artistas que conseguem se fazer ouvir, nós podemos esperar que se prenda um tirano e que se julgue, e não que se corte ele em pedaços. Não é preciso tanto. E isso significa sair da barbárie. Então, nós estamos lutando contra a barbárie. É isso que fazemos. Ainda uma questão sobre...
Ainda uma questão sobre o poder transformador da arte, a que a senhora se refere. A senhora já declarou em entrevistas, enfim, defende que se recupere a credulidade do ator em cena, a credulidade do público. Non. Moi, je parle toujours... Pardon de vous interrompre, mais c'est simplement Desculpe pour por être exact. interrompê-lo, mas só para especificar, eu falo sempre da credulidade dos atores. A credulidade de um ator é o seu dom essencial. Se ele não tem credulidade, se ele não é essa credulidade infantil em cena, ele não é um ator. A credulidade do público é diferente. A credulidade do público deve sempre estar associada, e a direção deve permitir isso, deve permitir uma emoção, lágrimas, risos, um encantamento. Mas o fato que aquilo seja teatro deve sempre ser visível, está sempre visível. E para um ator também, aliás, mas de maneira diferente. Eu não reclamo, não diria... Eu não ousaria ter como reivindicação em relação ao público uma credulidade. Não reivindico isso, não exijo isso. O que eu quero é a disponibilidade. Eu peço ao público, e ali nós fazemos isso aqui também, tentamos fazer todo o necessário para que o público o encontre, depois de ter atravessado a cidade, o metrô, o ônibus, as preocupações do dia. Nós queremos saber o que podemos fazer para que o público se acalme e reencontre suas orelhas e seus olhos o mais virgens possível. A credulidade, cada um tem a sua. A credulidade seria em oposição ao cinismo do mundo. Seria como um antídoto ao cinismo do Pour mundo. un acteur, c'est même pas ça. Pour un acteur, c'est ce qu'il y a. Não chega nem a ser isso. Para um ator, não receber a emoção pela mente, mas pelo coração é diferente. Digamos que no cinismo, há cinismos crédulos também. Quando se crê, se acredita que não há nada a esperar da humanidade, isso também é um tipo de credulidade, também boba, tanto quanto de acreditar que a humanidade é angelical. Não é dessa credulidade que eu falo. O poder de credulidade para um ator é acreditar que uma espécie de qualquer elemento mal maquiado, só sabendo apenas falar, mal sabendo falar. Eu sou o Richard II, ele deve acreditar que ele é o Richard II. E isso é muito difícil. E muitos atores pensam que basta ele pensar que é Richard II. Isso basta. Não, isso não basta para que eu sentado lá na plateia, acredite nele. Para eu acreditar, eu tenho que ter na minha frente um ator que acredite também que ele é o Richard II. Deixa eu só concluir a pergunta. Ainda sobre essa relação do poder transformador da arte, sobre essa questão, a senhora diz que o teatro de grupo, a senhora vê o teatro de grupo como um universo encantado num mundo desencantado, num mundo desencantador. A minha pergunta é, ao estabelecer ma question est, se você... Ne traduisez pas, mais répétez. Ma question est... Ao estabelecer, ao definir uma diferença, ao établir, d'accord, oui. Uma diferença entre o mundo do teatro encantado, o mundo lá fora desencantado ou desencantador, como isso não traz o risco de descolar a arte da vida, de diminuir o poder da arte, de falar sobre o estado atual das coisas, a arte, ao encarar a arte como um lugar, um espaço, uma redoma, um espaço encantado, protegido, em oposição ao mundo lá fora. Como que vai se falar do mundo lá fora? Não sei onde você leu que eu disse isso, mas eu não devo ter dito isso exatamente dessa forma, mas vou retomar. É verdade que muitas vezes eu digo, eu pessoalmente, a Riane, eu digo muitas vezes que eu tenho essa sorte. Tenho sorte por quê? Porque eu trabalho muito, mas com pessoas que eu amo, que eu gosto,
E acho que mesmo em parte, não sempre, às vezes tenho a impressão que eles me detestam, mas tanto pior. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, eles também gostam e trabalham com pessoas que gostam de ir e que têm, em 80%, o mesmo desejo de teatro que eu, o mesmo desejo de vida que eu, o mesmo espírito de aventura que eu. E digo que isso é uma sorte extraordinária. E já vivo isso desde 1964, há 46 anos. Viver com pessoas que eu consigo entusiasmar e que conseguem me entusiasmar também. Que eu surpreendo e que me surpreendem. A quem eu creio que eu dou muito e que me dão imensamente. Então, o que há como privilégio maior que esse? Será que isso é um universo encantado? Não sei, acho que não é bem isso. Isso faz, a meu ver, disso aqui um lugar, e eu penso um pouco pretensiosamente, que deveria haver muito mais lugares de trabalho como esse. Então, por que eu digo que o exterior é desencantado? Porque nós sofremos muito tempo, hoje um pouco menos, mas muito tempo nós sofremos por parte do exterior de uma incredulidade a nosso respeito. No início nos tratavam como imbecis, como gente anulada, como inocentes, ingênuos. Diziam que nós não íamos conseguir prosseguir e só isso acontecia porque eu era um tipo de Stalin, um ditador. Depois eu não era mais assim, mas de qualquer forma eu intoxicava as pessoas. Depois eu não intoxicava mais ninguém e de repente viramos privilegiados. E um dia, como num comício político, eu disse alguma coisa, não sei o que era, e me disseram uma coisa extraordinária. Falaram, vocês no Teatro do Soleil é fácil porque vocês são privilegiados. Eu vou escrever isso. Depois de ter dito que nós éramos explorados, agora você vem dizer que eu sou privilegiada. Muito obrigado. Então, a nossa imagem mudou. E o que eu digo é isso. Eu diria que as minhas forças, eu as gasto no Teatro du Soleil, realmente. E eu as encontro também no Teatro du Soleil. E nós somos muitos, nesse caso, viver isso. É por isso, digo, é possível. Há uma outra forma de nos tratar, que é, o pessoal diz, eles são excepcionais, eles são os únicos que fazem assim, mas é o Teatro du Soleil. Não é possível fazer como eles. Como não? É possível, sim. Coloque o salário na mesa, faça todo mundo ganhar a mesma coisa e você vai ver como é possível. Gostaria de fazer aqui Pourquoi vous riez? uma pergunta encaminhada pelo público. Gostaria de lembrar ao público que pode encaminhar perguntas a Riane por esses papéis que estão espalhados aí na plateia. A pergunta é, gostaria que a Riane comentasse o trabalho de ator na sua companhia, ressaltando se há uma diferença entre os efêmeros e os náufragos, na composição e proposta dos atores em cena. Oui. Sim. Bom, são muitos os mesmos atores, 2 ou 3 que não estão aqui, que não vieram, uma em especial porque teve nenê, a Sasha, que fazia Madame Perla, mas ela deve voltar para o grupo. E tem os novos. E, claro, a proposta dos efêmeros era trabalhar sobre o vivenciado, sobre as lembranças, sobre aquelas pequeninas tragédias individuais. Era uma proposta nesse sentido. E devo dizer que durante os ensaios de Os Efêmeros,
Nós choramos muito, muitas vezes choramos muito. E durante os ensaios do Fol Espoir, nós demos muita risada, o que foi muito diferente. Trata-se de outra época, de um outro estilo. Enfim, é Júlio Verne, você tem essa estatura dele. Vocês sabem que o Júlio Verne, ele ditava isso. Eram edições recreativas e educativas para os jovens. E ele repetia isso. E eu também. Nós fazemos um espetáculo de recreação e educação para jovens. Esse é um título de nobreza, praticamente. E com os efêmeros, a gente não se dizia isso. Nós estávamos ali flutuando numa matéria muito obscura. E para quem não estava no espetáculo, aqueles em volta de nós, durante os efêmeros, eles queriam assistir o ensaio e não entendiam nada. Porque não dava para entender os efêmeros assim rapidamente. Tinha gente que não entendia nada e simplesmente ia embora. Com o Fol Espoir, eu acho que as pessoas que vinham olhar, ainda que fosse um pouquinho, os olhinhos brilhavam. Então é um espetáculo realmente de diversão e educativo. Em termos de proposta, é algo totalmente diferente um do outro. Claro, foi preciso refinar o estilo um bocado, olhando documentários da época, documentos, filmes, para compreender, enfim, a energia extraordinária que existia na França e na Europa naquela época, naquele momento. Enfim, tem um livro do Zweig, do Stefan Zweig, chama-se, agora eu esqueci o nome, é O Mundo. Le Monde d'hier. Do passado, o mundo do ontem, do Stefan Zweig. Ele fala disso em cada página, da força, da esperança que existia no início do século XX e que a guerra de 1914 veio quebrar, veio destruir. E, apesar de tudo, as grandes ideias, mesmo assim, as grandes ideias daquela época vinham da Europa. Não é um comentário etnocêntrico de minha parte, mas havia ali tudo. Era o cinema, tinha Freud, tinha Marx. Todas as grandes ideias, sim, e mesmo o germe do nazismo, mas, enfim, tantas coisas ali dentro, incluindo grandes esperanças, a ciência, o avião. Enfim, Júlio Verne captou tudo isso. Ele é tanto profético como autor. Profético em termos das ideologias, tanto quanto foi em termos científicos. Esse delírio do czar, do imperador, que, enfim, destrói a Europa, provoca uma cisão e aí vem a guerra. E a Segunda Guerra foi engendrada pela Primeira, e isso coloca o stalinismo e o nazismo em vez do socialismo resplandecente que poderíamos ter tido. Est-ce qu'il y a une autre il y a une autre Il y question? en a deux. Oui, je réponds à la deux. E aí, outra questão. Gostaria que a senhora falasse sobre o trabalho de uma companhia permanente em oposição ao trabalho com castings, formando... Je sais pas. Je sais pas parce que Eu não sei porque eu trabalho de modo permanente com as pessoas. E eu nunca aceitei, nunca quis, sempre recusei trabalhar de outra forma. Mas eu acho que eu penso que se eu recuso-me a trabalhar de outra forma, não é porque... Ou seja, eu não vou dizer que não se possa fazer belas realizações de outra forma. O teatro é cheio, recheado de espetáculos muito bons, feitos por equipes que se reúnem durante 2 meses e que se ouvem e fazem realizações muito bonitas. Mas, curiosamente, isso para mim não basta. Eu preciso de um caminho.
E é um caminho, o Teatro du Soleil. O Teatro du Soleil é uma estrada que fazemos, que às vezes se perde, mas depois volta no caminho certo, no caminho original. Eu queria perguntar, Pardon? em quase 50 anos de companhia, mais de 500 pessoas, é esse número que eu tenho, que passaram pelo Soleil. Mais de 500. 500. 500. Ah, oui, probablement, oui. E eu Mais, attention, oui, plus de 500 personnes Mais de sont 500 passées. pessoas passaram. Mais si elles sont passées, c'est qu'elles sont passées. Mas se elas passaram, elas passaram. O que conta são os que ficaram. Ou seja, que ficaram 10 anos, 15 anos, 20, 25, 30 anos. Eu trabalho com o Jean-Jacques faz 34 anos. E há pessoas que estão lá conosco há 35 anos. Eliana, desde a época que fizemos Molière. Desde 73 ela está conosco. Então, o Teatro du Soleil, 77. O Teatro du Soleil é feito pelas pessoas que passam também, mas se você fica ali menos de 2 anos, é porque não foi bom para você. Ou que ça s'est passé, tout simplement. Ou que aquela coisa passou, Como é simplesmente. que a senhora faz para manter essa coletividade entre os que estão chegando e os que estão há muito tempo? Se isso não cria uma Grupos, separação, né? grupos, Grupos exatamente. definidos, tensão. Je me répète beaucoup. Parfois, j'en ai marre de me Às vezes eu canso de repetir, mas eu percebi, e mesmo com os mais antigos, eu percebo que é preciso que eu repita as coisas sempre. Mas é preciso ousar repetir as coisas, porque quando a gente repete, desculpe a expressão, mas a gente é muito irritante, a gente acaba sendo muito irritante. Mas o Teatro du Soleil se mantém pela qualidade de seus membros, pelo fato de que sua diretora aceita ser muito chata, muito, muito chata. Je pense pas qu'il y ait une personne. Acho que uma pessoa no Teatro du Soleil não pense pelo menos uma vez por semana que diga, como ela é chata. Je suis sûre de ça. Et Eu tenho certeza ça me disso. faisait souffrir, ça me fait encore souffrir. Isso me fazia, ainda me faz sofrer às vezes, mas se eu não fizesse nada só para eu não sofrer, o Teatro du Soleil já teria parado. E se eu não fizer assim, ele vai parar. E a minha segunda pergunta é que o mundo mudou muito. Pardon? O mundo mudou Oui. muito desde que o teatro foi fundado, né? Existia essa esperança de um mundo transformado com 68 e tal. Eu queria saber se hoje... Oui, mais attendez, vous êtes en train de dire... Oui, Espera um pouco, você está dizendo que mudou muito desde aquela esperança de 68, mas você não sente que no ar o movimento de Wall Street, ou dos indignados de Madrid, você não sente que essa esperança está voltando? Se você não está sentindo, faça alguma coisa, porque é preciso sentir esse momento. Mas... Et vous allez voir, ça Você va vai arriver ver. ici. Vai acontecer aqui também. Vocês vão ver. As ruas vão se encher de jovens que vão pedir mais igualdade e, eu diria, menos pobreza. É preciso. Existe essa esperança no ar ainda, mas existe um mundo onde cada vez mais materialista, mais ligado ao culto das celebridades. Eu queria saber, na sua experiência, como é que foi, como é que você sentiu essa transformação do mundo, como a senhora vê esse mundo hoje, através da sua experiência no Soleil? Comme vous tous. Como vocês todos. Às vezes é como um abatimento, como algo desestimulante, uma tristeza diante da vulgaridade. Enfim, eu tenho a impressão
É uma impressão de que as bibliotecas estão incendiadas. Eu sinto isso, é como isso, as bibliotecas incendiadas. Queimou-se o saber, os artistas morrem. Mas eu sou como vocês, eu tenho meus momentos de extrema tristeza e depois eu me lembro que eu não estou aqui para ficar triste, para me entristecer, né? E que o Estado, que não é o governo, é o Estado, a República Francesa, me permite ter esse instrumento magnífico, porque isto aqui, esse teatro, esse cenário, tudo isso foi pago pelos cidadãos franceses, pelos impostos, foi pago por pessoas que sequer vão ao teatro. Então eu tenho um dever. Há 40 anos eu faço peças, eu enceno, eu brinco com esse brinquedo imenso e vocês vêm para brincar conosco. Enfim, passou-se tempo e tempo demais com essa tristeza. Deixar-se levar por isso é uma traição, enfim, porque o trabalho não é, o meu trabalho não é ser triste, é encontrar forças. Encontrar forças para deixar os jovens membros da trupe se exprimirem, deixar a sabedoria e a experiência dos mais velhos se exprimir também. E com tudo isso, formular uma força de nutrição, uma força boa que alimenta. Não adianta nada dizer, o mundo está acabado, arrasado. O mundo não está mais nem menos arrasado do que estava em 1933 ou 1936. Eu entendo o que esse autor, o Zweig, se suicidou, inclusive foi aqui no Brasil, apesar do amor que ele tinha pelo Brasil, porque ele pensava que já estava tudo acabado, que o mundo dele tinha chegado ao fim. E, de fato, uma parte daquele mundo tinha chegado ao fim. Mas o nosso trabalho como artistas, eu estou convencida disso, não é tirar forças ou mentir para vocês para que vocês encontrem forças. É ao contrário, é dar a vocês forças lúcidas. Dar forças claras, inteligentes, eu diria mesmo forças ousadas. Eu gostaria de fazer uma outra questão, juntando um pouco o pensamento do Edgar Morin, que é uma pessoa que vem muito aqui ao Brasil, que tem muito contato conosco, e fala muito de uma questão interessante para nós hoje em dia, que é essa discussão sobre o pensamento do Sul e o pensamento do Norte, trazendo um pouco a ideia de que o pensamento do Norte representa um pouco o mundo da eficácia, do trabalho, do resultado, da grana, do dinheiro, do mundo financeiro. E o pensamento do Sul é um mundo que trabalha um pouco na linha do resultado mais prazeroso, de uma vida mais feliz, de uma perspectiva mais solar, saindo um pouco da ideia mesmo lá do Mediterrâneo na Europa, que é um pouco o sul da Europa, e naturalmente tem um pouco essa ideia do Mediterrâneo, essa ideia mais solar, como se isso fosse um confronto, uma ideia, uma discussão no mundo inteiro hoje em dia. Vocês estão passando atualmente pelo Brasil, já passaram antes pela Argentina, quando trouxeram a FMR, vieram para o Brasil em seguida, agora estão vindo para o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, em seguida vão para Santiago do Chile. É uma viagem ao sul, é uma viagem que percorre um pouco esse hemisfério que tem uma vibração, um momento um pouco diferente. Está certo que, às vezes, na Europa nos enxergam, às vezes, como se fosse um país ou um lugar onde as coisas estão dando certo, está tudo uma maravilha, o que não é verdade, obviamente. Mas há um pouco esse pensamento lá, eu vim recentemente agora da Itália, e há um pouco essa ideia, né, de que agora é o Brasil, é a América do Sul, etc. Como você vê tudo isso? Ou seja, como é essa incursão, essa excursão, essa vinda, esse tour que vocês fazem por aqui, até o mês de janeiro, fevereiro do próximo ano, tem a ver um pouco com essa busca de um certo
numa certa visão mais fresca, mais nova, diferente, ou não tem nada a ver com isso? Cela n'a rien à voir. Mas Provocation. é uma provocação. É. Bom, eu vou te decepcionar. Eu decepcionaria você se eu dissesse: tudo está ótimo na América do Sul, todo mundo aqui é feliz e gentil, e lá no norte as coisas não são o contrário. Não vou dizer isso. Eu acho que o segredo é justamente uma escuta recíproca dentro das nossas diferenças, um pouco mais de suavidade no norte e um pouco mais de exatidão no sul. Eu não entro e nem entrei nesse enredo aí, nessa história. Eu, por assim dizer, eu gosto demais das minhas viagens para a Ásia, para cá. Eu adoro o meu país, a França. Eu adoro a Inglaterra, adoro a Itália, adoro a Holanda, adoro uma paella espanhola, adoro aqui o maracujá no Brasil e meus amigos. Enfim, eu amo o mundo. Então, eu me recuso a entrar nisso. Olha, se o futuro for a China como ela é hoje, eu não quero isso como futuro, mas a cultura chinesa, a história da China e a força deles, eu adoro isso. É que eu não quero esse futuro como eles têm lá hoje. Eu não quero a pobreza ou a desigualdade que existem aqui. Também não quero o desencantamento e a mesquinharia que existem na França, muitas vezes. Também não quero a brutalidade que vejo no Egito. O que eu quero, a beleza dos seres humanos, como ela existe em toda parte. Então, eu nunca entrei nesse tipo de comparação. Tem uma coisa que me chama atenção aqui no Brasil, que ao contrário da França, vocês têm um ar contentes. As pessoas se cruzam na rua, elas têm uma cara feliz, contente. E lá, para nós, na França, não. Você vê as pessoas, sobretudo nas ruas de Paris. Eu estou sendo injusta, porque lá embaixo no sul, na Provence, as pessoas são muito mais gentis e normais. Mas em Paris, as pessoas parecem doentes de nervoso, de angústia, as pessoas ali fechadas. E aqui não, vocês sorriem. Mas isso quer dizer, então, que vocês são muito mais felizes? Eu não sei, eu não conheço o suficiente as coisas aqui. Eu vejo que vocês são muito mais afáveis, mais abertos. Isso sim é verdadeiro. Mas tudo depende do momento, depende do bairro onde você está. Eu sei que a violência aqui é uma coisa assim incomensurável comparado à França. Enfim, o que eu amo, e amo demais, é o lugar onde eu estou no presente. Eu estou no presente aqui no Brasil. Então, eu procuro tudo aquilo que há de bom e belo, de gostoso, de humano aqui no Brasil. Quando eu for para o Chile, eu vou fazer a mesma coisa lá. E quando eu voltar para a Europa, eu vou fazer a mesma coisa lá também. E eu vou gostar e amar aquelas ruas cinzentas de Paris. No fundo, eu vou amar aquela insatisfação perpétua dos franceses. É detestável essa insatisfação. Mas ela também quer dizer que existe uma não aceitação daquilo que está acontecendo nesse momento. Essa insatisfação francesa, do francês, eu não a detesto, na verdade. Está decepcionado comigo, Danilo? Nós tivemos no Brasil um dramaturgo, um diretor de teatro da mesma geração que a senhora, Augusto Boal, que morreu em 2009. Gostaria de saber se a senhora percebe aproximações e distâncias entre o trabalho de vocês e se teve contato pessoal, como foi a sua experiência com o teatro do Boal. Il se trouve qu'on n'est
Acontece que nós somos familiarmente muito próximos, Augusto e eu. Ele faz parte da minha família, não da minha família artística, da minha verdadeira família, real. Mas, artisticamente, efetivamente, eu acompanhava o trabalho dele, o trabalho do filho dele, o Julien, com muito interesse, porque eu acho apaixonante. Mas nós somos muito diferentes. São procedimentos realmente muito diferentes, com afeto, uma estima e uma admiração totais. E eu acho que ele também nos gostava muito de nós. Familiar? Ça vous regarde pas. A senhora que falou. Mais je peux arrêter là. Claro, por favor. Eu tenho que perguntar, sou Je jornalista. le dirai après en secret. D'accord. Eu queria fazer uma pergunta ainda relacionada ao que o Danilo falava com a senhora, a relação do Soleil e a sua relação com outras culturas, outras tradições, do Japão, da Índia, do Camboja, enfim. É possível enxergar esse apreço da senhora, esse gosto da senhora e do grupo por tratar de temáticas e de cenários, né, fora da França? É possível enxergar isso pela ótica do multiculturalismo francês, que é um dos pilares, talvez, da cultura francesa há séculos aí. Mas é possível também, talvez, por um olhar mais conservador, uma perspectiva mais conservadora, enxergar isso como o fato de tratar desses países, né, dessas culturas, como uma resposta artística a uma certa culpa colonialista que ainda mobiliza uma parte da intelectualidade de esquerda francesa, uma intelectualidade europeia. Como que a senhora vê essa interpretação? Eu não me sinto culpada de um colonialismo que eu sempre combati desde a idade de 15 anos. Não me sinto nem um pouco culpada, eu sempre o combati. E depois, a França não colonizou a Índia, não. Depois, de qualquer forma, o tesouro cultural que foi a Ásia para nós, no pessoal de teatro em geral, ultrapassa a ótica colonialista de tudo, de muitos. Não, nem um pouco. Isso fora do seu grupo, em alguns setores da cultura francesa ou da cultura europeia? Peut-être, sim, oui. Sim, mas eu não sou eles. Eu não estou nesse relativismo cultural, nem um pouco. E nem dentro dessa culpabilidade, dessa culpa colonialista. Porque eu sei que eu, desde muito pequena, muito jovem, eu compreendi muito cedo a perversão do colonialismo. Em toda parte, aqui também. Também na América. Então, esse é um tema muito complexo. Nós, pelo menos, o que é bom é que os colonizadores, digamos, a França não ganhou, a Inglaterra não ganhou. Nós somos expulsos das nossas colônias. Isso é bom. Eu tenho ainda uma pergunta sobre isso que o Danilo falava ainda há pouco, que a senhora lembrou que a peça de agora, em cartaz, ela mostra a França num momento no momento em que a França ainda exportava ideias, ainda tinha uma influência cultural sobre o mundo bastante forte. Isso, atualmente, encolheu, né? Isso se reduziu. A que a senhora atribui isso? Por que isso aconteceu? A França foi engolida pela máquina americana, a França não soube se renovar, não soube dialogar com... Eu acho que, de qualquer forma, como eu dizia há pouco, as grandes ideias do século XIX e ainda no início do século XX vinham da Europa e agora elas vêm de outras partes. Isso é possível. O mundo muda. E depois, certamente, houve uma diminuição também na qualidade dos intelectuais europeus.
que são agora em menor número, que têm menos força de pensamento. É assim, eu diria que isso também é flutuante. A gente nem sempre ganha, a gente nem sempre domina, ainda bem, graças a Deus. Não sei como dizer. Eu acho que o problema, por enquanto, o problema da França não é reencontrar uma posição de domínio. Para mim, não é esse o problema. Para mim, o problema do meu país é o de reencontrar a justiça e a igualdade. E se já a Europa, a França e a Europa retomarem esse caminho, eles vão brilhar muito mais, vão ser muito só com isso, sem dominar ninguém, nem nada. A gente falou muito sobre o aspecto político do seu teatro, né? Tanto em montagens de textos clássicos, em espetáculos baseados em textos clássicos, como em textos contemporâneos, o diálogo com o tempo presente é sempre muito frisado, enfatizado. E vendo Os Náufragos, tem uma passagem que eu achei que deixa muito explícito um teatro humanista. Eu acho que talvez, para mim, essa seja a melhor definição do seu teatro, nessa busca pelo que o humano tem de mais puro e mais humano, tanto na maneira de criar e de conceber as suas obras, né, o que você busca no teatro, como na maneira de viver, né? E eu queria ouvir da senhora qual é a sua definição para o seu trabalho, como a senhora define o seu teatro. Je ne sais pas. Je pense, madame, que c'est pas moi. Eu acho que não sou eu quem deva definir esse nosso trabalho. Eu acho que são as pessoas que olham, que assistem. Qu'est-ce que vous voyez? Eu aceito essa sua definição de teatro humanista, aceito, realmente. Esperamos que façamos um teatro popular. Existe o teatro popular, como o de Jean Vilar, na França, e eu espero que nós estejamos inseridos nessa linhagem que eu chamo de teatro popular. Porque Vitesse também, Antoine Vitesse, tinha uma frase que eu gosto muito, que é: o teatro popular é o teatro elitista para todos. E é isso. Então, humanista, por que não? Il n'y a rien de mal dans le mot humaniste. Não tem nada de mal na palavra humanista. Eu li que a senhora disse uma vez que os teóricos... para os teóricos não intelectuais... J'ai pas compris J'ai dit quoi? Que a senhora costuma dizer aos teóricos que não intelectualizem seu trabalho. Eu gostaria de saber por quê. Não, enfin, Talvez porque eu não seja o que se chama de uma intelectual. Sei que eu trabalho, claro, com a cabeça, mas também trabalho com o meu corpo, minha voz, meus olhos, meus sentimentos. E quando estamos no palco ensaiando com os atores, aquele momento não é um momento intelectualizado, é um momento de fabricação, de interpretação. Depois, à noite, eles podem intelectualizar fumando muitos cigarros nos cafés, bebendo, mas esse é um outro momento, delicioso também. Mas no trabalho ali, é preciso interpretar, preciso trabalhar, é preciso encontrar soluções práticas, soluções concretas, soluções teatrais e não intelectuais. Nós não estamos ali interpretando ideias. As ideias são vocês que vão formar assistindo o drama depois, ou seja, uma ação. E vocês vão ter as paixões, os sintomas,
A arte do ator é uma arte sintomática, é aquele que tem esse sintoma da paixão ou tais outros sentimentos. O ator é aquele que vai encontrar os sintomas, as paixões de cada sentimento, cada cor de cada sentimento. O que é admiravelmente teorizado nos livros. Isso está ali. Também nos livros do Extremo Oriente, Meyerhold. Eles teorizam, cada um teoriza do seu modo. Nós procuramos apenas sintomas. Um ator, ele vai fazer o terror, digamos, tem que demonstrar aquilo, o medo, o terror. O medo daquela cobra que está ali, uma cobra ali. Esse medo é completamente diferente do medo de um céu que vai me cair na cabeça, ou o medo do amor, o medo da pessoa amada, o medo de se apaixonar. Todos esses medos têm cores diferentes. Um ator oriental, ele vai saber interpretar 27, 30 cores diferentes desse medo. O medo de cair, o medo do pai, o medo da mãe, o medo da serpente, medos diferentes. Eles sabem encontrar os sintomas daquele medo. E eu diria até que esses sintomas são repertoriados. E aí começa a decadência. Mesmo que para nós isso seja um conservatório extraordinário, mas é conservador também. É preciso ter um conservatório. Mas qual era a sua pergunta mesmo? Intelectualização. Voilà. Donc, moi, j'ai pas le temps Eu não tenho tempo de intelectualizar. E, além disso, eu vou dizer, no fundo do meu pensamento, eu acho que os livros que já foram escritos sobre o teatro, estou falando do que eu conheço, leio há muito tempo. Natya Shastra, hindu, Popot, Jouvet na França, Lecoq, Meyerhold, tantos. Eles disseram tudo já disseram tudo. Então, por que eu vou acrescentar coisas a eles? Não quero acrescentar nada. Eles disseram tudo. Se nós lermos o que eles escreveram, há tudo e mais ainda. Eu queria fazer uma pergunta, prometo que é a última, eu sei que o tempo está chegando ali. Aqui tem gente de teatro, naturalmente interessado no seu trabalho, na metodologia, de como você faz, jornalistas da Folha, que desejam, né, tirar de você uma informação, um desejo. Eu, como diretor do SESC, estou muito interessado em perceber o que vem pela frente. Le futur, madame, c'est ça. E, naturalmente, nós queremos continuar a tê-la conosco ainda no futuro. Quais são as nossas perspectivas disto e o que nós temos pela frente? E eu queria só acrescentar isso, se esse futuro inclui montagens de peças de dramaturgos franceses contemporâneos, como Vinaver, Novarina, Lagarce. Non. Pourquoi non? Alors, je réponds d'abord à monsieur. Por quê? Primeiro eu vou responder a ele. Não, porque eles já foram super bem montados por outros diretores de Lagarde. É um autor fantástico, realmente, mas Lagarde foi muito bem montado já. Então, nós não iremos por aí. Além do mais, ele não escreveu para um grupo grande como nós, com 30 atores. E eu gosto de trabalhar com uma trupe numerosa. Agora, quanto ao futuro, Danilo, eu vou falar muito francamente. O nosso futuro depende também de pessoas de boa vontade e atentas como você é. Porque dentro da nossa história nós tivemos os nossos protetores no Teatro do Soleil. Eu lembro muito bem o Paulo Grassi, que era co-diretor do Piccolo e que foi uma pessoa importantíssima para nós.
ele foi um protetor poderoso e muitas vezes nos pegou lá embaixo quando estávamos numa situação financeira abominável. E, enfim, na época, ele veio nos socorrer nessa ocasião. O Paul Piot, que dirigia o Festival de Avignon, que também foi muito importante na nossa história. Então, uma trupe, um grupo teatral, tem necessidade, não protetores como era Luís XIV, o rei de França, tem necessidade de olhares atentos e de boa vontade, do ponto de vista material, muitas vezes. Então, futuro, eu espero que a gente tenha um futuro, sim, que depende aí dos deuses do teatro e de pessoas, assim como você. Montar um Shakespeare, não era? Pardon. Antes de começar os Náufragos com o Júlio Verne, a intenção era montar um Shakespeare, não era isso? L'intention, c'était des classiques. Bom, a intenção era trabalhar com clássicos, 1 ou 2 textos de Shakespeare. Je sais que c'est un peu tôt pour parler d'un projet. Coisa rondando. C'est possible, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt. Bom, chegamos ao fim da nossa sabatina Folha Sesc com Ariane Minuschini. Il y avait plus de questions de... Chegaram mais 2 ou 3, mas temos... Sim. Vamos fazer, então. Oui, on a encore le temps. Oui, ça va. Oui. Tem uma pergunta sobre que a Gabriela acabou fazendo sobre as mudanças do mundo desde 64 e como a senhora percebe essa mudança nos atores. Nos atores. Bom, aí eu acho que existe um perigo, sim, um perigo de que os jovens atores que chegam agora, às vezes, são muito menos cultos do que há 15 ou 20 anos atrás. E isso é um perigo, é um risco. Ils arrivent Eles en n'ayant chegam pas encore... ainda sem ter entendido algumas coisas que é preciso ler, por exemplo. E a outra pergunta é, qual é a média de apresentações em um ano? Pardon. La moyenne de... Beaucoup. On joue à la cartoucherie. Na Cartoucherie, que é a nossa sede, a gente se apresenta 5 dias por semana. E, às vezes, quando temos quando uma sessão dupla, fazemos até 6 apresentações semanais. E isso, às vezes, dura umas 45 semanas de enfiada, mas isso é uma sorte. E isso é uma bênção dos deuses do teatro. E é preciso isso, porque a gente faz muito ensaio, então há um investimento financeiro muito relevante. Quando a gente entra, né, nisso, a gente acaba exausto, e se a gente não fizer muitas apresentações, a gente acaba não tendo faturamento, mas é algo esgotante. Fazer sessões dobradas é difícil, porque é muito cansativo. Eu acabei me dando conta que isso é perigoso, esse cansaço. Portanto, é uma receita que nós precisamos adotar para equilibrar as contas. A gente é o lado materialista, né? Que a gente acaba fazendo isso. A gente precisaria de 7 vezes por semana, como fazíamos, com espetáculos mais curtos, ou nem digo mais curtos, mas menos cansativos. A gente faz, então, 2 sessões nos sábados e domingos. Ariane, sim, chegou. São todas. Agradeço a presença de Ariane Minuschini aqui na Sabatina Folha, o Sesc. Agradeço ao Danilo, ao Lucas e a Gabriela pela presença e ao público. Muito obrigado e até a próxima Sabatina. Merci.